Já imaginou que uma única resolução escrita há 300 anos poderia transformar completamente a sua vida espiritual? As resoluções de Jonathan Edwards não são apenas história. São um manual revolucionário de transformação Take me pessoal. back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back. É fascinante como esse documento de 1722 continua tão relevante hoje quanto era na Nova Inglaterra colonial, não é mesmo? Bem, o que mais me impressiona é como Edwards começa com uma declaração tão profunda de humildade. Sabe que estudos teológicos mostram que cerca de 70% dos escritos puritanos começavam com esse tipo de reconhecimento de dependência divina? Hum. Isso me faz pensar em como essa humildade contrasta com nossa cultura atual de autoajuda e independência. E olha só que interessante. Edwards estabeleceu um sistema rigoroso de revisão semanal dessas resoluções. Na verdade, pesquisas modernas de psicologia comportamental confirmam que esse intervalo de 7 dias é ideal para a formação de hábitos duradouros. Então você está dizendo que Edwards estava séculos à frente de seu tempo em termos de desenvolvimento pessoal? Exatamente. E veja a resolução 26 especificamente. Abater com precisão meticulosa tais coisas que possam abater a minha segurança. Isso me lembra muito o que John Owen escreveu sobre a mortificação do pecado em seu tratado de 1656. E não podemos esquecer que essa ideia de precisão meticulosa era uma marca registrada dos puritanos. Sim. E sabe o que é mais fascinante? Estudos históricos mostram que Edwards manteve um diário detalhado por mais de 35 anos, documentando cada aspecto de sua jornada espiritual. Um hábito que influenciou gerações de líderes religiosos. Bem, isso me faz pensar em como poderíamos aplicar esse princípio hoje, em um mundo tão diferente do século XVIII. Olha, dados recentes mostram que pessoas que mantêm algum tipo de registro espiritual têm 40% mais probabilidade de manter seus compromissos de desenvolvimento pessoal. É como Edwards já sabia intuitivamente. E como você vê a conexão entre essa disciplina meticulosa e a graça divina que Edwards tanto enfatizava? É uma pergunta crucial. Edwards dedicou mais de 300 páginas em seus escritos para equilibrar esses dois conceitos. Ele argumentava que a disciplina espiritual não era oposta à graça, mas um canal para ela. Isso me lembra muito o que Martinho Lutero escreveu sobre a liberdade cristã. E você sabia que Edwards revisou suas resoluções mais de 100 vezes ao longo de sua vida? Cada revisão trazia novos insights e aplicações práticas. Nossa, isso demonstra um nível de comprometimento impressionante com o crescimento pessoal. Sem dúvida. E o mais interessante é que pesquisas modernas em neurociência confirmam que essa repetição consciente é fundamental à transformação de padrões mentais e comportamentais. Então, estamos falando de um método que combina princípios espirituais com o que hoje chamamos de neuroplasticidade? Precisamente. E veja só, um estudo recente da Universidade de Harvard mostrou que práticas contemplativas regulares, similares às que Edwards propunha, podem alterar significativamente a estrutura cerebral em apenas 8 semanas. É incrível como princípios antigos encontram validação na ciência moderna. E para finalizar, que tal pensarmos em como podemos aplicar esse princípio de precisão meticulosa em nossas vidas hoje? Estudos mostram que apenas 8% das pessoas mantêm suas resoluções por mais de um mês. Bem, parece que Edwards tinha a resposta para isso há 3 séculos. Compromisso regular e revisão constante. Exatamente. E que possamos todos aprender com sua dedicação e sabedoria, adaptando seus princípios para a nossa realidade contemporânea. E sempre lembrando que, como Edwards enfatizava, todo crescimento espiritual depende fundamentalmente da graça divina.